Olá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião Investimentos e hoje é dia de falar sobre um fundo de papel, o fundo CVBI 11, relatório gerencial julho de 2022. A gente já tem o fechamento, estou gravando no início de setembro de 2022, já tem um fechamento da inflação de agosto de 2022, evidentemente, e aí também com uma deflação. E aqui, claro que nesse relatório de julho, ele fala só sobre a deflação. No site de remessa online já tem que, no caso ele fala da deflação de julho, já temos que menos 0,68, julho de 2022, 0,36 agora em agosto. Sempre lembrando que o impacto da deflação de julho vai aqui na hora do pagamento de setembro, é o que afeta sempre 2 meses depois. E já olhando logo no tabelão de dividendos do Estados Invest, no dia 16 de novembro, esse vídeo vai antes dessa data, bem, a data não importa tanto, já vai estar de R$1, era R$1,30, veja como está diminuindo, de R$1,50 para R$1,30, for para R$1, for para 0,74. É a questão, vou tentar responder, será que isso é preocupante? Perde fundamentos do fundo? Não, primeiro quando o fundo ele não perde fundamentos. A VBI, junto agora com a Pátria Investimentos, também juntando o know-how das duas gestoras, claro que a gestão continua sendo da VBI, mas eles estão juntos aí agora também desde julho de 2022 com a Pátria. Começou em setembro, temos aí 3 anos de fundo imobiliário do CVBI 11. Começou 2019, teve aquela crise, né? Chegou a ser negociado a R$68, subiu, depois ficou meio no pato, veio diminuindo, mas diminuindo bem devagarzinho no momento da gravação desse vídeo. Quando você estiver vendo, provavelmente vai estar diferente, mas está em R$91,60, mais próximo da mínima do que da máxima em 52 semanas. Está com um bom desconto, acho que pode ficar mais descontado ainda, 0,92, 8% de desconto. Isso aqui não é uma recomendação, não posso fazer, sempre digo, esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra nem de venda do ativo citado. E se você também tem aqui uma observação, né? Mas se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Estou de segunda a sexta falando majoritariamente sobre fundos imobiliários, ensinando, sempre te atualizando de uma maneira bastante simples, sem você precisar ficar pagando relatório, nem ficar seguindo relatórios gratuitos, que a maior parte aí é tudo furado. O importante que é falar, eu já vou voltar na questão da inflação e já vou voltar também na questão de dividend yield, mas é importante aqui a gente ver qual a política de investimento do fundo. Perceba aqui, máximo de 10% do PL do fundo por ativo imobiliário. Isso aqui é uma coisa que você deve levar para a tua vida também. Você nunca deve ter uma ação ou fundo imobiliário que seja mais de 10% do seu portfólio, máximo de 25% do PL para ativos subordinados. Ativos subordinados, aquelas coisas classificadas, são os CRIs subordinados. Tem a série única, a mezanino, a sênior e tem a subordinada. Subordinada é a pior de todas, é isso que você precisa saber no momento desse vídeo aqui. Então, máximo 25 em ativos subordinados, está tudo bem ali dentro da diversificação de risco. Que o subordinado ele recebe um pouco mais, mas ele tem menos garantias. Então, é importante você ter essa diversificação. Até 25% do fundo alocado em região metropolitana, por exemplo, seria Niterói, Guarulhos, Osasco, por exemplo, né, que são as cidades mais conhecidas metropolitanas. São Paulo, a única cidade que pode ser 100% PL, claro. São Paulo, centro financeiro do país, não tem nem o que falar. E baixo risco na composição portfólio, questão do grau de investimento. Grau de investimento não é uma coisa que interessa tanto, que agora voltamos para a inflação. Que ele fala o seguinte, a gente já viu aqui que a inflação de agosto também está negativa em 0,36 e que tem a previsão que em setembro tenha mais uma deflação. E qual a estratégia de investidor? Veja que está caindo. Se você já tem a previsão lá, uma previsão que em setembro seja negativo, isso pode impactar mais ainda o dividendo para baixo, impactando negativamente a cota cai. Então se você está de olho no CVBI, de repente você pode esperar um pouquinho, esperar sair o resultado de setembro, pagamento de setembro, ver que paga mais. Se você não compra, você compra quando a cota estiver mais baixa, estiver lá em 0,9, no PVP 0,88, quanto mais barata a cota, você vai, porque veja, os fundamentos estão mantidos, não houve perda de fundamentos. Mas o que ele fala aqui, a deflação ocorreu principalmente da redução do preço do combustível, redução do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações,
que afeta transporte e habitação. Claro, você mexe no combustível, você afeta também outras cadeias, que afeta o transporte. O transporte também pode afetar, transporte muito caro, afeta também, entra no custo do alimento. O alimento também fica mais caro, mas ver se a redução de tributos é um evento único e não recorrente. Bem, vamos olhar, a gente tem que sempre ser otimista aqui, mas vamos lá. Mas os demais grupos do IPCA tiveram variação positiva de preço. A inflação de serviço segue pressionada. Não há evidências de que a redução da inflação veio pela redução da atividade econômica causada pelo aumento da Selic. Não é isso, foi realmente a gasolina estava muito cara, realmente foi necessária essa diminuição do ICMS, mas é claro, quando fala que todos os demais grupos tiveram variação positiva, alguns alimentos, foi catar na internet notícias sobre a inflação, vê que alguns alimentos realmente reduziram bastante de preço, mas de fato não foi o aumento da Selic fez com que a inflação baixasse, tanto que provavelmente para o ano que vem a Selic comece a diminuir. Mas por que teve essa inflação? Inflação, provavelmente, inclusive olhando o copo meio cheio, provavelmente o Brasil vai fechar com uma inflação 2022 no total menor que da Alemanha, inflação menor que a da Alemanha, menor que a da Itália, menor que a dos Estados Unidos. Bem, mas é claro, por que teve essa inflação agora? Essa inflação persistente, acima da meta? Porque teve o auxílio emergencial, a impressão de expansão da base monetária. O aumento de preços é consequência da impressão de dinheiro. Não estou nem dizendo que não foi necessário, fique em casa, economia a gente vê depois, então foi necessária essa impressão de dinheiro e agora vem a inflação. Está acima da meta, claro, mas essa meta de 3,25 é uma meta totalmente real. A expectativa em 2022 é uma inflação próxima de 6,8. Já estão falando notícias de 6,4. Inflação 2023, esquece, está muito longe ainda. Olhando aqui o dividend yield, história de dividend yield, só pode olhar aqui, você pode se assustar que essa linha azul está apontada para baixo. Ela estava acima aqui do IFIX, estava acima do IFIX de receber e apontou para baixo, mas o pagamento de inflação diminuiu, o pagamento de dividendos deu realmente uma diminuída, era 1,5, depois passou para 1,3, passou para R$1 e agora a 0,74. Isso acaba que diminuindo o dividend yield, que ele é? Ele é o dividendo pago pela cota dividido pelo valor unitário da cota. Se a cota não está diminuindo tanto, isso é uma fração. Se o dividendo pago diminuiu mais do que diminui o valor da cota, a cota deveria ter ficado mais barata. Só está tendo resistência em vender a cota. Claro, vocês que estão estudando comigo, você sabe que não é para sair vendendo de qualquer jeito. Mas não é motivo realmente para vender. Mas gente que diminuiu de R$1 para 0,74 vai ter um monte de gente vendendo. Isso vai pressionar a cota mais para baixo e vai abrir mais uma janela de oportunidade para você comprar. Então o dividend yield é a relação dividendo pago pelo valor da cota. Se essa fração está diminuindo, a porcentagem está diminuindo, né? O preço se manteve mais ou menos estável, o valor do dividendo caiu bastante. Isso aí é um fato, realmente, o histórico de distribuições por cota, que mostra melhor, agora voltou ao patamar de agosto de 2021, mas o pessoal já está acostumado nesse patamar de R$1,12. R$1,50 é meio irreal, né? Na verdade, mas esse 1,50 aqui, o ideal é que ficasse nesse patamar para a cota ficar igual. Mas se no próximo, em setembro, vier 74 centavos, ou no caso em outubro, né? Agora em setembro, dia 15 já vai ser 15 de setembro, pagar 0,74. Se isso vier a diminuir em outubro, aí que a cota despenca, mas ainda não vai ter jeito. Em relação à diversificação geográfica, quanto maior a diversificação, melhor. Mas veja, 45% é em São Paulo. Interessa, agora tem um que não tem nem 0,1%, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Bem, tem lá Goiás com 3%, Distrito Federal com 6,9%, beleza. Mas a gente tem aqui Espírito Santo, 0,1%. Para quê? Mas a diversificação por segmento também é mais, isso sim é interessante, diversificação por segmento. Você tem todos os segmentos aqui. Você tem 14%, por exemplo, para logística, 16% para loteamento, tá? Essa proporção está muito boa. Residencial, 19%, aqui esse azulzinho, claro, é a multipropriedade, com 13%, ali 13% multipropriedade, 14% loteamento, 16% logística. Tá bem, gostei dessa diversificação. O segmento de diversificação geográfica tá muito pulverizado, aí já está pulverizado demais, eu acho. Piauí, 0,1%, para quê? Fecha isso, concentra, compra mais um pouquinho no Rio de Janeiro, compra mais um pouquinho em Santa Catarina, aumenta mais um pouquinho em Goiás, e vai tirando esse que tem traço, né? Rio Grande do Norte, Ceará, tira isso daí, que não faz sentido nenhum. Distribuição por LTV, esse aqui é um dos
fundos imobiliários de papel com o relatório gerencial mais completo. E na tela final, que ainda não vai aparecer agora, não é agora, no card, comentário, vou deixar o outro vídeo que eu fiz sobre o CVBI e mais alguns outros vídeos que eu vou escolher sobre papel, IRDM, MXRF11, são interessantes para você ver depois desse aqui, beleza? Distribuição por LTV, muito bom aqui, de 0 a 50, com LTV, razão de dívida garantia, quanto menor a porcentagem menor. Então você tem 39% do portfólio com até 50% de LTV e 36% entre 51 e 65, muito bom, gostei dessa garantia. Ele é um high grade, até tá mais para high grade que high yield, com certeza. E aqui o detalhamento dos ativos, tem aqui o loan value de cada um, as garantias. Tem alguns que tem muitas garantias, tem aqui 3, 4, 5, 6, 7 garantias, que é muito bom. Bem, tem a porcentagem, é bem pulverizado. Ele tem, talvez até demais, mas tudo bem, não tem problema. Não há necessidade de ficar lendo cada um. As operações que eles fizeram também não tem por que ficar lendo cada um deles. E o importante é que você já deve estar olhando aqui na tela final o último vídeo que eu fiz sobre o CBVI, e vou deixar também mais algum que você já deve estar olhando aqui no momento da edição, eu vou escolher. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, espero que você tenha aprendido sobre o impacto da inflação nos dividendos em fundos de papel. Eu espero ver você no próximo vídeo.